Queridos, hoje eu quero falar convosco a respeito de uma história muito marcante contada por Cristo Jesus. Não foi um fato em si, mas uma história que Cristo contou e que deixa-nos exemplos profundos para que nós possamos reconhecer a soberania de Deus. Reconhecer o quanto Deus nos ama, o quanto somos importantes a ponto de Jesus morrer numa cruz por nós. Jesus conta-nos uma história e ele mostra que o seu Pai é aquele que cuida dos filhos, que zela dos filhos, que tem amor para com os filhos. Irmãos, nós vamos ouvir um pouco a respeito do filho pródigo. Só que desta vez eu não quero focar a palavra no filho pródigo como aquele gastador, esbanjador, como aquele que não quis saber do cuidado de Deus, mas sim, eu quero focar esta palavra no amor de Deus para com o filho, no cuidado de Deus para com a nossa vida. Quando nós lemos esta parábola de Cristo Jesus, nós vamos ver, irmãos, quão intenso é o zelo de Deus para com a gente. É preciso estarmos com os olhos abertos, para que vejamos o amor incondicional de Deus para com a nossa vida. Você já parou para refletir que tu és objeto do amor de Deus? Você já parou para pensar que o Todo-Poderoso te ama? Que o Todo-Poderoso quer estar com você? Que o Espírito Santo de Deus, que é Deus, habita no coração dos filhos? Você já parou para entender ou procurar entender a grandiosidade do zelo de Deus para com as nossas vidas? Às vezes, amados, nós somos tão duros, insensíveis, que nós vemos todas as coisas, mas não vemos o agir do Senhor para conosco. Nós não vemos os braços, as mãos, o cuidado, o zelo, o olhar, a manifestação da graça de Deus para conosco. Nós não enxergamos como Deus nos ama. Nós não enxergamos, amados, esse zelo tão especial de Cristo Jesus. Quando nós lemos essa palavra, Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11 até o versículo 24, não vamos lê-lo. Vamos deixar esse texto para nós acompanharmos à medida que vamos desenrolar esta palavra. Mas quando nós lemos esta palavra, vemos que o Senhor, o Pai do filho pródigo, o filho, um exemplo de cada um de nós. E eis que esse Pai cria o seu filho no temor, no zelo, no cuidado. Mas chega um ponto que o filho rebela-se contra o pai, que o filho decide escolher, ele escolhe em viver segundo os seus propósitos, segundo a sua vontade. E sabemos que as consequências foram terríveis para esse jovem. As consequências não foram boas. E eis aí, amados, a manifestação do amor de Deus, porque em determinado momento da vida deste jovem, ele reconhece a necessidade de voltar para a casa, de estar com o Pai. E é nesse momento que o Senhor o acolhe. E nós sabemos, irmãos, que a história do filho pródigo, ela com certeza ressoa conosco em diferentes níveis, em diferentes áreas, porque com certeza já experimentamos momentos de afastamento. Talvez você não saiu por aí a fazer as coisas erradas, mas rebelou-se contra o Senhor no teu íntimo. Mas veio o arrependimento, a confissão do pecado, e recebemos o perdão de Deus nas nossas vidas. É assim que o Senhor faz conosco.
Amém? E nós vamos meditar um pouco a respeito desta parábola. E vamos colher ensinamentos do amor de Deus para a nossa vida. Para que não vivamos como o esbanjador, como o gastador, como o pródigo, mas que vivamos em sintonia com a vontade do Eterno a cada instante, a cada minuto. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por mais uma vez estarmos congregados, estarmos aqui na tua presença. E eu quero clamar, Senhor, que tu nos dê a revelação da palavra, que tu fales ao nosso coração, para que possamos entender aquilo que tu queres e vivamos assim a tua vontade, em nome de Jesus. Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Quero convidá-los a ler versículos 11 e 12. Lucas capítulo 15. Ouça o que diz a palavra. Continuou Jesus: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele lhes repartiu os haveres. Irmãos, quando você lê esse texto, muitas vezes nós não prestamos muita atenção na palavra, nós muitas vezes não meditamos. Nós temos uma certa dificuldade em meditar na palavra. Nós gostamos até de lê-la, no entanto, não paramos para refletir a respeito da verdade, a respeito daquilo que o Senhor está falando conosco. Nós vemos que nesta primeira parte, versículos 11 e 12, fica explícito a generosidade do pai, o cuidado do pai para com o filho. Nós vemos, amados, a manifestação do amor do pai para com o filho. Se este filho pede ao pai os bens, é porque certamente ele tinha uma vida plausível, uma vida boa. E com certeza é um exemplo de Deus. Era bem tratado pelo seu pai, recebeu de Deus, recebeu do seu pai a orientação completa a respeito de quem era Deus, a respeito das coisas da vida. E quando nós trazemos isso para o nosso contexto de vida, irmãos, vamos ver que é assim que o Senhor faz conosco. O Senhor nos tem perto dele, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos envolve, o Senhor nos concede uma vida próspera aos seus olhos, uma vida de bênçãos, uma vida, amados, que sempre vai para frente, uma vida para você seguir em frente. E é exatamente isso que nós lemos na primeira parte. Nós vemos, irmãos, que as bênçãos eram abundantes, a orientação do caminho, a orientação sobre viver em retidão, uma verdade. Sabemos, amados, que Jesus queria neste momento fazer uma comparação, e por isso ele cita essa parábola, para mostrar o zelo de Deus para com as pessoas, o zelo de Deus. E certo, amados, que esse filho, o filho pródigo, foi criado segundo os ensinamentos de Deus, conheceu Deus, sabia quem era Deus, recebeu sábios conselhos, ele sabia que o certo era viver a obediência, ali estava a sabedoria, em observar a palavra, em viver os princípios verdadeiros da palavra. Quando nós olhamos para esse aspecto, você há de ver o amor de Deus que se manifesta para com os seus filhos. O cuidado de Deus que é tão grande, que é tão profundo, que é tão maravilhoso. O Senhor que nos acolhe, o Senhor que nos traz para perto dEle, o Senhor que nos envolve com a sua graça e sua misericórdia, o Senhor que nos quer como família, o Senhor que nos quer perto dEle a cada instante. Eis aí, amados, o exemplo de um pai que cuida do filho. Eis aí o exemplo de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que cuida daqueles que querem ser cuidados por Ele. Eis aí, amados, o nosso Senhor, o cuidado do Eterno, como Deus nos abençoa, como Deus nos envolve, como Deus nos ensina a cada dia, a cada minuto, para que os nossos passos sejam firmes, para que não venhamos a desviar dos propósitos maravilhosos de Deus, dos propósitos maravilhosos do Eterno para com as nossas vidas.
No entanto, mesmo enxergando tão grande amor, mesmo, amados, contemplando a graça de Deus, mesmo visualizando que o Senhor é conosco, porque Deus tem estendido as suas mãos, porque Deus tem se mostrado a cada um de nós, porque Deus tem se revelado, mas quantas vezes a rebeldia adentra o nosso coração? Quantas vezes, amados, nós paramos de olhar para o amor de Deus e passamos para visualizar aquilo que não tem valor, mas nós visualizamos aquilo que não tem valor, e quantas vezes abraçamos aquilo que não tem valor em detrimento da vontade de Deus, abandonando Deus, rebeldia contra o Todo-Poderoso. Esquecemos do grande amor do Senhor para com a nossa existência. Versículos 13 e 14, Lucas capítulo 15. O Senhor Jesus prossegue na parábola dizendo: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Irmãos, o Senhor nos ama tanto, que às vezes Ele nos permite quebrar a cara, literalmente quebrar a cara. O Senhor tem, como pai da parábola, tem cuidado de cada um de nós, zelado por nós, nos dado um teto, uma família, nos acolhe, nos quer perto dEle. No entanto, muitas vezes insistimos na rebeldia, insistimos, amados, em seguir nossos caminhos que a nossa mente concebe como boa, porém não é boa aos olhos do Eterno. Muitos querem uma independência sempre é bom, mas independência de Deus é horrível, é terrível, é assustador. Independência de Deus, do amor do Senhor, é assustador. Outros buscam a liberdade. Eu não quero estar com este pai, eu não quero o amor do pai sobre a minha vida, eu não quero o cuidado do pai sobre a minha existência, eu quero seguir, eu quero fazer os meus caminhos, os meus planos, eu quero andar da forma que eu quero. E optam pela liberdade. E o pai, no seu amor, além de nos dar a independência, também nos concede a liberdade. E quando nós olhamos para esse texto, foi exatamente isto que o pai do filho pródigo fez. Esse camaradinha chegou diante do seu pai: olha, está muito bom aqui, está legal, eu tenho tudo do bom, do melhor, eu sei de todas as coisas, muito obrigado, mas tchau, tchau. Eu quero é conhecer o mundo, eu quero é viajar, eu quero é conhecer o mundo. E esse camarada foi, conheceu o mundo, viajou de fato, e as consequências não foram muito boas, não foram. Irmãos, a rebeldia a Deus, o abandonar o amor do Senhor, levou esse homem, e já não era uma criança, era um jovem, levou esse homem a um caminho de destruição e perda. Vocês já notaram algo interessante, amados? Dia desses eu estava conversando com alguém sobre esse tema. Você conhece alguém na igreja? A pessoa ali cultuando firme, 10, 15, 20 anos. De uma hora para outra, exemplo do filho pródigo: pai, eu quero sair, eu quero curtir o mundo. Quando vai para o mundo, é uma sede tão grande de pecado, é uma sede tão grande de pecar, que ele faz pior do que aqueles que já estão no pecado. Pensa aí, alguém desviado, não é dessa forma? O cara mergulha na bebida, nas drogas, na prostituição,
torna-se escória sobre a face da terra. É só abandonar o caminho do Senhor, abandonar o amor de Deus, que as consequências terríveis vêm sobre a vida. Não é dessa forma? Já viu caso diferente? Eu desconheço casos diferentes. Geralmente todos aqueles que serviram a Deus, abandonaram o caminho do Senhor, hoje estão no estado lastimável. Lastimável. A palavra diz que volta. O segundo estado é pior do que o primeiro. Volta. Esse jovem, amados, não foi diferente. Eis um exemplo do que acontece quando você abandona o grande amor de Deus para com a tua vida. A princípio, com certeza ele estava de boa. Muitos amigos, muitos companheiros. Ele estava vivendo dissolutamente, ou seja, nas orgias da vida, nas prostituições da vida, nas bebedeiras, enfim, aquilo que era farra na sua época. Ele estava no auge. Consequentemente, muitos amigos. Sempre assim, muitos amigos. Mas acabou algo que ele havia recebido do Pai. Acabou a graça. Acabou o dinheiro. E quando acaba o dinheiro, quando o cara fica no estado lastimável, aqueles companheiros, as mulheres, as farras desaparecem da vida da pessoa. E ele fica sozinho no estado de destruição. Tudo isso porque abandonou o amor do Pai. Ele escolheu ser uma ovelha negra ali na sua família. Eis o estado lastimável. Irmãos, é preciso entender que se nós estamos distante do Senhor, se nós optamos, livre-arbítrio, você optou, você escolheu, se você escolheu estar longe de Deus, você afastou-se da presença do Eterno, você está aberto a tudo que é ruim que esse mundo tem a oferecer. Mas tudo que é ruim no início é muito bom. Depois é que fica ruim. Tudo é muito bom. Para quem bebe é bom demais, não é? Senão ninguém bebia. Mas depois vem a cirrose, vem o vício, vem a destruição da família, vem os males, etc, e etc. Quem consome droga também é bom demais. Caso contrário, não existiria o produto. Mas olha as consequências. As consequências são terríveis. Quem abandona o caminho do Senhor, quem abandona o amor de Deus, no início tudo é muito bom. Nós temos prazer naquilo que fazemos, os amigos, a família, todo mundo junto, aquela coisa toda, que bênção, que legal, bom demais. Mas chegará um momento que a tristeza virá, e isto é generalizado, observe bem. Abandonar o caminho do Senhor, o amor de Deus não é a solução. Esse jovem, ele abandonou a presença do seu pai, ele partiu para uma terra distante, ali ele gastou tudo quanto tinha, ele estava longe do seu pai, longe do cuidado do seu pai, e a situação ficou terrível, ficou complicada. Mas, o interessante, irmãos, é que mesmo abandonando o amor do Pai não nos abandona. E quando nós olhamos os versículos 17 e 18, ouça só. Então caindo em si disse: quanto dos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Senhor, glórias a Deus. Irmãos, aqui está um jovem mergulhado no seu pior estado. Está um homem que estava sendo humilhado de uma forma terrível. Estava numa terra distante, longe da sua casa, e cuidando daquilo que era mais imundo na sua época. Estava numa pocilga, num chiqueiro, cuidando de porcos. Para os judeus isso era o pior estado possível para um homem, cuidar de animais impuros.
E ele estava naquele estado. Mas um dia, irmãos, a palavra diz que deu um estalo na sua cabeça. O Espírito Santo mais uma vez tocou na vida daquele camarada. Olha, você tem uma casa, você tem um pai, é possível voltar, é possível uma restauração, é possível um conserto, é possível. Jesus pega o homem, irmãos, no seu pior estado. Primeiro ele avisa: não entre nesse estado, não entre. Mas o camarada insiste: eu quero esse estado, eu quero viver, eu quero minha independência, eu quero a minha liberdade. E quando ele quebra a cara lá no mundo, todos o abandonam, todos o deixam. Mas o Pai não nos deixa, o Pai não deixa, o Pai não deixa. A palavra diz que esse homem lembrou-se da casa de seu pai, lembrou-se do cuidado do seu pai, da fartura da sua casa. Mesmo os empregados do seu pai, ou seja, era alguém de posses, mesmo os empregados do seu pai tinham uma situação melhor, infinitamente melhor do que aquela que ele estava vivendo naquele momento tão terrível. E ele pensa: irmãos, eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou voltar. E ele volta. E ele volta. Queridos, essa parábola nos mostra o amor de Deus para com a nossa vida, para com a vida do homem. Mostra também o estado lastimável daqueles que abandonam o amor do Pai. Mas a partir do momento que a pessoa é tocada pelo Espírito Santo, que ela entende ali, aquele momento de clareza, que só Jesus pode fazer alguma coisa, que só o Pai pode fazer alguma coisa. A partir do momento, amados, mesmo dentro do chiqueiro, mas ali ela recebe a revelação, ela vê, ela entende que há uma possibilidade de mudança, e ela volta para a casa do Pai, ela volta para o Pai não a abandona. Mas o nosso amado acolhe, porque o Senhor tem prazer em acolher aqueles que, arrependidos, voltam-se a Ele. Oh, glórias! Versículos 20 até o 24, ouçam. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém, queridos? Irmãos, esta é a resposta amorosa de Deus para com a vida daqueles que entendem seu estado e voltam para casa, voltam para a presença do Senhor. Esta é a ação de Deus para com aqueles que se arrependem. Evidentemente que nesta parábola, esse jovem passou por um processo de arrependimento, a ponto de entender que seu estado não era boa. Arrependido, voltou para a casa do seu pai. Nós precisamos do arrependimento, para que nós possamos usufruir das bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Quando, amados, no pior estado do ser humano, no nosso estado, quem sabe, o nosso estado talvez seja ruim também, porque muitas vezes associamos separação de Deus com a prática visível do pecado, a prática explícita do pecado. Mas muitos estão ali dentro do seu lar, afastados de Deus, como aqueles que estão lá fazendo tudo que o pecado permite, estão afastados do Senhor. Às vezes, o homem está dentro da sua casa, com a sua roupa de crente, mas afastado do Senhor,
como o filho pródigo, no mundo, sem viver o mundo. Mas quando esse também, arrependido, entende a necessidade de achegar-se à presença do Senhor, confessando o seu pecado, falando para o Senhor: Deus, aqui está a minha vida, Senhor, eu quero um conserto, Deus, restaura-me, renova, eu não quero viver da forma que eu estou vivendo, mas eu quero uma experiência profunda, eu quero usufruir do teu amor, do teu zelo, do teu cuidado para com a minha vida. Senhor, faça algo por mim, Deus, age na minha existência. Oh meu Deus, olha para mim, estou longe de ti, mas eu quero, Senhor, a tua presença. Quando estes agem desta forma, irmãos, certamente a ação de Deus será semelhante à ação do pai da parábola. A ação de Deus na vida do homem será semelhante. O Senhor há de fazer um banquete, oferecer o melhor. Diz a palavra que quando alguém se arrepende, há festas nos céus, há festa nos céus. Eis aí o exemplo, uma festa o Senhor faz para receber o seu filho que havia afastado-se dele, abandonado o seu amor, rebelado-se contra ele, que buscou a independência, que buscou a liberdade, mas encontrou tudo que era ruim neste mundo. Amados, eis aí o cuidado do Senhor e a manifestação do amor de Deus para com as nossas almas. Para que nós possamos entender de fato esse amor do eterno, nós temos que nos aproximarmos ainda mais dele, ainda mais do Senhor, vivenciarmos a vontade dele, praticarmos aquilo que ele quer, mergulharmos nas águas do Espírito. Irmãos, é impossível sermos servos do Senhor sem que haja um mergulho completo nas águas do Espírito Santo de Deus. E quando nós mergulhamos nas águas do Espírito, nós vamos entender que o amor de Deus para com a nossa vida é incondicional. É magnífico, é extraordinário, que a graça de Deus não tem limite e que Ele nos acolhe com braços abertos e tem uma palavra de bênção sobre a vida daqueles que arrependidos voltam-se para o Senhor, voltam-se para o Pai. O exemplo nós temos e certamente é possível viver esta verdade na sua totalidade, na sua realidade. Queridos, essa parábola, ela é extremamente conhecida. Extremamente conhecida. Como eu disse inicialmente, geralmente é focado às práticas pecaminosas desse rapaz que abandonou a sua casa. Mas hoje nós queremos focar o amor de Deus, que diz para você: não queira a independência, não queira a liberdade, não saia da minha presença, não afaste-se de mim, não afaste-se. Mas se mesmo assim a opção é afastar da presença do Eterno, é afastar da presença do Senhor, certamente assim será. Mas as consequências não vão demorar. As consequências ruins não vão demorar a chegar. Irmãos, é melhor estarmos com o nosso amado Jesus, usufruindo muitas vezes com dificuldades essa comunhão real, verdadeira com o Todo-Poderoso. É certo, irmãos, que muitas vezes não é fácil, não é fácil. Às vezes nós olhamos e nos perguntamos: mas por que, Pai? Se eu sou fiel, se eu sou servo, por que isso, por que aquilo? É tempo de parar de perguntar, apenas confiar no amor infinito do Pai para com a nossa vida. Confie no amor do Senhor, confie no cuidado, na palavra do Todo-Poderoso para com as nossas vidas. Confie na recomendação do Pai, confie no conselho do Todo-Poderoso. O Senhor, Ele quer sempre o melhor para cada um de nós. Deus não quer o pior, mas Ele quer o melhor para a tua vida. Entenda isto.
Mesmo que hoje, aparentemente, a situação não é a melhor, mas Deus quer o melhor para você. Deus te ama. O amor do Senhor é real. O amor de Deus é profundo. O amor de Deus é grandioso. Não deixe-se levar. Não deixe-se levar por essa ânsia de liberdade, por essa ânsia de independência. Não deixe-se levar, porque não será bom. Não será bom. Os exemplos nós os temos. Temos exemplos na Bíblia, temos os exemplos de todos aqueles que abandonaram o Senhor. Está cheio de exemplos de pessoas que procuraram a independência na própria Bíblia. E quando você olha no teu cotidiano, talvez dentro da tua família, você há de ver exemplos de pessoas que preferiram viver independentes de Deus. E olhe bem qual o resultado, olhe as consequências sobre estas vidas. Não são boas, são terríveis. Porque é assim, irmãos. A Bíblia diz que a separação de Deus gera pecado, e o pecado afasta o homem, consequentemente afasta o homem de Deus, e o resultado do pecado é morte. Como esperar algo bom se o profetizado é morte? Como esperar usufruir de algo bom no mundo quando a palavra diz que é morte? Como? Esse jovem, o da Bíblia, o da parábola, o jovem pródigo, o gastador, o esbanjador, ele descobriu. A Bíblia não diz quanto tempo demorou para que ele descobrisse, mas ele descobriu que o mundo não era legal, só a aparência que era legal, que as consequências eram terríveis, que o colocou no chiqueiro. Mas ele também descobriu que aquele amor do seu pai, o amor quando ele estava debaixo do teto do seu pai, ainda continuava vivo. E lá dentro do chiqueiro, ele lembrou-se. E ele, arrependido, buscou a presença do Pai. E a palavra diz que o Senhor seu Pai, o recebeu, o acolheu e fez uma grande festa e o tratou com honra. Todas as vezes que nós nos achegamos ao Senhor, o Eterno quer nos honrar, o Eterno quer nos abençoar, o Eterno quer nos envolver. Amém? Que nós possamos entender essa verdade, esse exemplo, e que jamais venhamos dar lugar aos anseios desse coração louco que nós temos batendo dentro do peito. Esse bichinho não é de Deus, ele é ruim, ele é ruim. Ele só é de Deus quando você o traz cativo. Mesmo assim, vez ou outra, ele quer mostrar as unhas. O coração quer mostrar as unhas. E fala para você: olha que legal. Contemple, veja como é legal. Queira a tua independência. Queira a tua independência. Não ouça o teu coração, ele é enganoso, e cujo caminho é de morte. Amém? Mas olhe para aquele que disse: vinde a mim os cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, eu os levarei para o céu, eu vou para o céu preparar um lugar para você, eu os quero perto de mim, eu os abençoarei, jamais deixarei faltar o pão sobre a casa do justo. Vocês são amados, preciosos, eu dei meu sangue derramado numa cruz por vocês, vocês são queridos, são amados, eu quero vocês perto de mim. Irmãos, os argumentos do Senhor são maiores do que os argumentos do mundo. E se você começar de trás para frente, lá no final, tem dois caminhos. Um, não vale a pena nem pensar. E o segundo, que é oferecido por Deus, não tem argumentos que possa combatê-lo, que é o céu. Amém?
É assim que o Senhor faz conosco. Tudo isso é a mostra do amor de Deus para com a nossa vida. Finalizando a palavra, o jovem pródigo voltou, foi acolhido pelo pai e certamente desenvolveu ali uma vida de convívio com a sua família, restabelecido ao seio da família. Assim Deus faz com todos aqueles que entendem a necessidade do retorno e arrependidos voltam para a presença do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por essa palavra, Pai. Que nós possamos sempre meditar quando o nosso coração enganoso desejar o pecado, desejar o mundo, Senhor. Desejar a liberdade, desejar a independência, Senhor. Que nós possamos olhar para teu amor, a grandiosidade do teu amor. Que nós possamos, ó Senhor, nos deixar envolver pelo teu cuidado e jamais nos afastarmos da tua presença. Que nada, Senhor, seja tão forte a ponto de nos fazer desviar da tua presença. Senhor, guarda-nos e planta, Senhor, esta palavra em nosso coração, para que nós possamos entender o quanto somos amados por ti. Obrigado, Deus, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Mensagem 1273